O evangelista Mateus, no seu capítulo 8, versículo 22, traz a seguinte orientação de Jesus: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Naturalmente, a primeira palavra que salta aos nossos olhos aqui é mortos. A que tipo de morte Jesus se refere? Não podemos imaginar que ele fala aqui apenas do corpo físico morto, do cadáver. Se refere certamente Jesus a um outro tipo de morte, que demanda muito mais da nossa atenção a fim de o evitarmos, a fim de que não caiamos nessa condição. E é Emmanuel quem vem em nosso auxílio, nos ajudando a entender o que Jesus quer dizer com essa fala. No livro Fonte Viva, capítulo 143, Emmanuel diz assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Veja aqui que definição interessante. Emmanuel quer nos dizer que o morto, na fala de Jesus, é aquele indivíduo que se ausenta do movimento, da experiência da vida. É aquele indivíduo que, por vários motivos, se cristaliza, se isola, fica estagnado nesse processo da vida que é um processo de constante transformação, de constante partilha, troca, crescimento, renovação. É esse o tipo de morto ou de morte do qual Jesus nos fala. Mas Emmanuel prossegue dizendo: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Em outras palavras, na visão e na compreensão de Emmanuel, os verdadeiros mortos são aqueles que estão no corpo físico, caminhando aí pelo mundo, mas, embora convivendo com a multidão, apenas no sentido físico, estão muito distantes, isolados ou insulados nas suas cavernas de egoísmo, de vaidade, de orgulho, na mente cristalizada em velhas posturas, em velhas ideias que já não mais fazem sentido. São aqueles que fogem ao processo evolutivo, ao processo de amadurecimento espiritual. Emmanuel, então, acrescenta ainda mais: mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Esses são os mortos, do qual Jesus nos fala. Quantos indivíduos não caminham aí pelo mundo, completamente mortos, para essa vida mais ampla, para essa vida em sentido espiritual que o Evangelho e a doutrina espírita nos revelam. Quantos sequer cogitam das conquistas do espírito, dos valores imortais, da eternidade da vida. Estão mergulhados, mortos, estagnados nas suas buscas do egoísmo, da vaidade, nas ilusões do mundo, nos prazeres sensuais do corpo físico. Quantas e quantas consciências assim não estão. Mas com Cristo aprendemos que, se podemos ampará-los com a nossa compaixão, com um gesto de bênção, com uma prece, não compete a nós enterrar esses mortos. Apenas os mortos o farão, porque nós, com Cristo, somos chamados a ser vivos. Porque se é verdade que a um cego não é possível guiar a outro cego, um morto não poderá também ressuscitar outro morto. A proposta é então com Cristo que sejamos vivos, que voltemos à dinâmica da vida
seguindo-o, a fim de que, repletos agora de vida, de realização, de renovação, possamos também contribuir e convidar aqueles que permanecem mortos à luz da vida. Que Jesus nos ampare nisso e que possamos meditar se estamos de fato vivos ou se há algo ainda em nós que permanece morto. Muita paz a todos.